Enquanto Tanjiro e Tomioka corriam pelo labirinto em busca do Rei dos Onis, ouve-se um enorme estrondo em suas direções. Um cheiro familiar se aproximava e nos era mostrado a casa, o Lua Superior 3. O demônio que tirou a vida de um Hashira na frente do menino dos brincos de Hanafuda. Estava ali, em sua frente, com sede e vontade de matar. O demônio de número 3 parte para o ataque, 100% focado, e Tanjiro desvia, já conectando a carruagem de fogo em a casa. Tanjiro parece um pouco tenso, mas isso não importa. O que importa é conseguir acertar sua técnica no inimigo. E de fato isso acontece. Mas a casa é rápido. A luta não vai ser fácil de forma alguma, pois estamos falando do Lua Superior 3. É notório que Tanjiro ficou mais forte. Sim, Tanjiro não é mais aquele garoto fraco do tempo em que Rengoku ainda estava vivo. O menino cresceu em técnica e a casa o reconhece como um inimigo poderoso. E após a apresentação dos fatos, a batalha agora, de fato, irá começar. Tomioka entra em ação contra o demônio e começa a usar seus movimentos de fluidez. A casa lembra de sua batalha de 50 anos atrás com o Hashira da água e percebe que Tomioka tinha uma técnica que o outro não utilizou. De repente, Tanjiro aparece e tenta atacar, mas a casa em 1 milésimo desvia e o ataca. Por sorte, Gyu corta o braço do demônio. Em seguida, a casa acerta um chute em Tanjiro. Tanjiro defende, mas mesmo assim o faz cuspir sangue. A luta segue frenética entre Gyu e a casa, mas o demônio tem vantagem e o joga para longe. A cena volta para Tanjiro e rapidamente a casa começa a lutar contra o menino. O passado vem à tona e a casa começa a insultar Rengoku na frente de Tanjiro. E o resultado disso é uma fúria sendo desperta do ser do garoto dos brincos de Hanafuda. Em seguida, Tanjiro começa a falar sobre o que é de fato a vida para alguém que largou a sua há tempos nesse mundo. E o demônio também se enfurece. A casa percebe que há algo nesse garoto que o irrita de verdade. Um lapso em seu pensamento o faz socar o vento sem nenhum motivo aparente. E isso deixa o demônio furioso com tal vergonha. Ele parte para cima de Tanjiro com tudo, soca o chão e depois começa a o encurralar. Mas devido à pressão de seus golpes, Tanjiro começa a pensar sobre a situação, sobre como que o demônio conseguia prever seus movimentos. Mas logo depois a casa defende o golpe de Tanjiro e força sua espada para quebrá-la. E quando o inevitável iria acontecer, Tomioka aparece furioso e salva Tanjiro daquela situação. Tomioka avança furioso e começa a branir sua espada contra o Lua Superior 3. E graças àquela situação, o Pilar da Água ativa a sua marca do caçador, o que faz com que ele fique de igual para igual contra a casa em um determinado ponto. Isso faz com que Tanjiro tenha um pouco de tempo para pensar na situação e se questiona novamente sobre o estilo de luta de seu inimigo. Logo em seguida, Tanjiro lembra de uma conversa que teve com Inosuke, onde o javali falava sobre instinto, alegando que ele sentia o instinto assassino de seus adversários sem sequer enxergar com os olhos. Então Tanjiro percebe que quanto maior a intenção de matar, maior são as chances do inimigo perceber a sua presença. E essa era a chave de tudo. Um flashback é mostrado. É o passado de Tanjiro, mais precisamente sobre seu pai Tanjiro, um homem simples, calmo, que era como uma árvore. Aparentemente seu pai era um homem que não tinha instinto assassino nenhum, mas por outro lado, conseguia utilizar a Hinokami Kagura uma noite inteira sem cansar. E também usar uma técnica que só era possível por causa dessa calmaria na alma, o mundo transparente. Era mostrado uma rápida batalha de seu pai contra um urso gigante que estava tentando adentrar no território de sua família. E rapidamente Tanjiro o ataca friamente e precisamente em seu pescoço num piscar de olhos, e a ameaça é derrotada. Tanjiro finalmente tinha percebido e entendido o que teria que ser feito para derrotar o Lua Superior 3, por causa do aprendizado de seu falecido pai. Voltando para a luta de Tomioka e a casa, os ataques começam a surtir menos efeito para o lado do humano, e o demônio sorri e diz que está na hora de encerrar
aquilo tudo. A casa, num golpe certeiro, quebra a espada de Gyu e o momento é desesperador. Mas num ridículo momento de segundo, quando a casa acerta Tomioka com um soco na barriga, Tanjiro já tinha cortado suas mãos com a dança do deus do fogo. E agora era diferente, porque a casa não tinha sentido nada do garoto, nenhuma intenção. E todos os sentidos diziam para o demônio matar aquele garoto naquele exato momento. A casa joga um golpe para todos os lados e ele pensava que tinha derrotado Tanjiro naquele momento. Porém, por não existir presença nenhuma, ele esquece do menino atrás dele e esse foi o erro final do demônio. O menino grita dizendo que vai cortar sua cabeça e assim o faz. Mas foi exatamente como na luta do pai de Tanjiro contra o urso gigante. Sem sentimento nenhum, sem intenção nenhuma, e o golpe chega da forma mais avassaladora possível ao demônio. Dança do deus do fogo, transformação do sol poente. E finalmente vemos a lâmina certeira passando por todo o pescoço do demônio. A casa começa a se questionar sobre aquilo. Como aquilo aconteceu? Porque não fazia o menor sentido. O estado que ele ouviu e tentou chegar por muito tempo, mas não tinha conseguido. O demônio tenta se consertar, mas Tomioka joga sua espada na cabeça e ela se separa de vez de seu corpo. Porém, a batalha não acabou. O demônio lutava mesmo sem a sua cabeça. Ele acerta Tanjiro e o joga na parede. O menino tenta levantar, mas está fraco e desmaia. E o que sobra é Gyu para enfrentar o corpo de um demônio que já era para estar morto. Mais uma lembrança era mostrada. Era o passado do demônio. Um passado triste e cheio de injustiça humana. Por um lado, vemos um certo amor da parte do demônio, mas por um lado ainda maior, vemos um ódio, um rancor e tudo que há de ruim em um ser humano. Não vamos nos aprofundar na história, pois farei um vídeo apenas sobre como foi o passado de Akaza. Mas seguindo o fluxo de toda essa batalha, Akaza começa a se lembrar de tudo e percebe que essa luta já tinha acabado desde o momento em que o menino Tanjiro tinha cortado sua cabeça. Ele usa seu poder contra ele mesmo e enfim aceita a derrota, pois Tanjiro o tinha superado. Mesmo sendo um demônio, Akaza finaliza sua batalha final como um homem e um dia ele já foi ou que ele quis ser. E galera, essa foi a batalha comentada entre Tomioka e Tanjiro versus a Lua Superior 3 Akaza. Adaptação dos capítulos de número 146 ao 156 do mangá de Demon Slayer. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa nos comentários que a gente vai trazer mais vídeos se vocês quiserem. Então, deixa seu like e se inscreve, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.